Então, gente, hoje a gente vai falar sobre, né, o aparelho reprodutor, né? Nós falamos aí nas últimas aulas sobre o sistema urinário, né, o sistema geniturinário, que seria aí a junção, né, do nosso aparelho urinário com os órgãos, né, de excreção, que são os mesmos órgãos aí do aparelho reprodutor. Tem alguém com o áudio ligado? Desliga aí, tá dando uma interferênciazinha aqui pra mim, tá? Obrigada. Pois bem, e hoje a gente vai falar do aparelho reprodutor, né? A gente vai continuar vendo algumas partes aí do sistema urinário, né? Geniturinário, porque tá tudo envolvido, né? O nosso corpo aí é como se fosse uma árvore onde tudo tá interligado, né? Então sempre a gente vai ter aí partes dos outros sistemas envolvidos naquele que a gente tá vendo, tá? Vamos iniciar falando sobre o aparelho reprodutor masculino, tá? O aparelho reprodutor masculino, ele é composto por alguns órgãos, né? Os testículos, tá? Epidídimos, os ductos deferentes, vesículas seminais, próstata, uretra e o pênis. Lembra que eu falei para vocês sobre a uretra, né? Que a uretra masculina, ela está presente em 2 sistemas. Olha a uretra aí de novo. Né, ela faz parte tanto do sistema urinário quanto do sistema, né, reprodutor. Através da uretra vai passar aí a urina e o esperma, tá? Primeiro nós temos os testículos, né? Os testículos aí são 2 órgãos em forma oval, tá? Medem aproximadamente 5 centímetros de comprimento e ficam localizados aí na bolsa escrotal ou escroto, tá? Então, o testículo mesmo é a parte de dentro, né? E o que popularmente chamam de saco, né? Seria a bolsa escrotal ou escroto, tá? No seu interior, né, os testículos, eles têm aí vários tubinhos, tá? Que são responsáveis aí pela produção dos espermatozoides, né? Que são as células que dão origem aos gametas, né? Lá onde está contendo os espermatozoides, vão passar pelo canal deferente, vão fazer todo o trajeto aí da uretra e vão, né, vão fazer parte aí do processo que vai dar origem ao bebezinho, que quando, né, chega de encontro com o óvulo, né, da mulher que nós vamos ver já já, ele vai fecundar e dar origem a um novo ser, tá? E tudo isso inicia, né, lá no testículo, tá bom? Aqui a gente tem a imagem do testículo em si. O epidídimo seria essa partezinha que fica acima do testículo, tá? E aí dá origem ao canal deferente, que é onde esse esperma vai sair, né, e fazer o seu trajeto. Sobre os espermatozoides, né? Eles têm aí um corpo que a gente pode dividir entre cabeça e cauda. Já viram um girino? Né? Aquele filhotinho de sapo? Bem parecido, né? Tem a cabecinha e uma caudinha, tá? Essa é a causa que eles se locomovem no líquido seminal, tá? Que a gente também chama de esperma, né? Ou sêmen, tá? Que são vários líquidos aí diferentes que são produzidos aí pelo epidídimo, ó, que eu falei para vocês que fica acima do testículo, né? E é produzido também alguns líquidos, né? São produzidos aí pela vesícula seminal e pela próstata também, tá? Cada um vai produzir aí, cada parte vai produzir um líquido, né, para poder proteger o espermatozoide durante o seu trajeto, tá? Por que isso? Além de ter que dar a facilidade para que o esperma, né, o espermatozoide possa sobreviver durante todo o caminho,
e a facilidade de locomoção, a gente precisa também, né, que seja feita aí, né, a produção dessas substâncias por conta do canal que ele vai passar. Na uretra, né, passa aí a urina, que ela é meio ácida, né? E se não tiver a produção dessas substâncias, o espermatozoide ele não iria sobreviver no canal da uretra, que é o mesmo canal da urina, então o canal continua, né, ácido, então ele precisa dessa proteção para que ele sobreviva durante essa passagem, tá? Esses líquidos aí, vamos relembrar, eles são produzidos aí pelo epidídimo, né? Pelas vesículas seminais e pela próstata, tá? Lembrem sempre disso daí. O epidídimo, né? São esses dois canais aí que eu mostrei para vocês acima dos testículos, né? Dobrados e ficam aí bem em cimazinha do testículo, tá? Eles vão produzir aí o líquido que vai facilitar a locomoção dos espermatozoides, tá? Então, é ele que vai dar essa facilidade de locomoção, tá? O canal deferente, né, ou o condutor deferente, são os tubos aí que vão sair do epidídimo e vão se juntar próximo da vesícula seminal, que vão formar aí um só canal, tá? Já a vesícula seminal são duas bolsas pequenininhas que produzem a secreção aí que dá aquele aspecto leitoso que vai proteger os espermatozoides contra a acidez da urina, que eu acabei de falar para vocês, né? Além de ajudar no movimento deles através da uretra, tá? Então, cada um desses órgãos vai, né, produzir aí o líquido para ajudar, mas na vesícula seminal é que ele vai ser feito o líquido que vai proteger contra a acidez da urina, tá? Aqui a gente tem uma imagem para vocês entenderem melhor. Essa mesma imagem tem na apostila de vocês, tá? Então, a gente tem o testículo, acima dele o epidídimo, que é onde vai ser, né, produzido, vamos dizer assim, o espermatozoide, o líquido que vai auxiliar a locomoção do espermatozoide. Depois do epidídimo, ele vai dar, né, origem aí ao canal deferente, né, ou condutor deferente, que a gente chama também. Vai passar aqui, ó, canal deferente, olha todo o trajeto que o espermatozoide vai fazer, né? Passa aqui por pertinho da bexiga, passa aqui, ó, pela vesícula seminal. Tá vendo que ela tem uma ligação aqui com o canal deferente? Aqui ela também vai estar produzindo substâncias para auxiliar nesse resto de trajeto que o espermatozoide precisa fazer, tá? Canal deferente continua passando pela próstata. Aqui também existe produção de substâncias para auxiliar, né, o espermatozoide para fazer esse caminho. E aí ele chega até a parte da uretra, tá? Olha aqui, o mesmo canal que vai vir o espermatozoide aqui pelo canal deferente, ele se encontra com a uretra, que já está saindo diretamente da bexiga, o mesmo canal. Vocês conseguem ver aqui a junção dos dois canais? Dá sim, dá para ver. Pois bem, então ele vai continuar o seu trajeto aqui pela uretra, passar pelo corpo do pênis até chegar no orifício de saída, tá? Por isso a dificuldade, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando o pênis está ereto, né, e fez o trajeto do espermatozoide, passou aqui pela uretra, com o pênis ereto, o canal ele vai ser comprimido, a uretra vai estar um pouquinho comprimida. Por isso, a questão de urinar, né, fica um pouquinho mais complicada, como se fosse a gente estivesse apertando uma mangueira. Ou a água, se a gente apertar uma mangueira assim, ela vai ter mais dificuldade de sair, né? É a mesma coisa que acontece aqui na uretra, tá? Tranquilo entender essa parte, né? De boa? Tranquilo, De boa. tranquilo. Beleza, então nós temos aqui o testículo, onde é produzido,
né, os espermatozoides, o epidídimo, que é a primeira parte onde é produzida, né, uma parte do líquido presente no esperma. Esse epidídimo vai dar origem, vai ser dobradinho, percebe? Depois ele dá origem ao canal deferente, onde vai passar, ó, pela vesícula seminal, e aí junta mais substâncias para ajudar. Passa pela próstata. A próstata também é responsável por fazer a produção dessas substâncias, né? Que vai dar esse aspecto aí leitoso para o espermatozoide, né? Poder sobreviver. E depois chega ao canal da uretra até poder sair pelo orifício, tá? Próstata, uretra e pênis. A próstata fica abaixo da bexiga, como a gente estava vendo na imagem anterior, né? Ele vai fazer aí essas substâncias alcalinas que vão neutralizar a acidez da urina, né? Ela continua aí auxiliando na condução do espermatozoide, né? E na sobrevivência dele até o meio externo. A uretra é o canal aí por onde ele é eliminado. E como a gente já falou diversas vezes, é o que pertence também ao aparelho urinário. E é por isso que é necessária a produção de todas essas substâncias pelo epidídimo, pela vesícula seminal e pela próstata, por conta da acidez no canal da uretra, tá? E o pênis, que é o órgão externo do aparelho reprodutor masculino, né? É no meio dele onde está aí a uretra, bem fácil de entender essa questão, tá? Mais uma imagem aí do órgão masculino. A bexiga, no caso aqui, ela não tá cheia. Então, o músculo da bexiga, quando ela não está cheia, como é que ele fica? Quando a bexiga não está Fica cheia. vazio, né? Não, eu tô falando Tô falando do músculo da Ela fica bexiga. Ele não enrugadinha, fica que nem contraído, uma né? nozes, uma nozes. Ele não fica contraído, né? Isso, o músculo da bexiga, quando ela não está cheia, ele é enrugado, tá? Então, enrugadozinho, né? Isso, é porque alguém falou assim, fica cheia, né? Falei, fica Não, fica vazio. Foi vazio? Fica Pois é, mas aí assim, ó, o músculo por dentro da bexiga, enquanto ela tá vazia, ele fica enrugadinho. Conforme ela vai enchendo, ele vai ficando liso, tá? O músculo da bexiga. Mas existe uma parte Entendi. na bexiga aonde o músculo ele é liso em qualquer dessas situações. Como é que é o nome dessa parte? Márcio, Corpo esponjoso. Não, a gente tá o corpo esponjoso, essa aí é uma parte do pênis. Eu tô falando da bexiga. Vamos lá relembrar. Quando a gente estava falando lá no sistema urinário, que eu falei sobre a bexiga, eu falei que ela, né, é um órgão aí que ela consegue expandir, que quando ela está vazia, ela tem o músculo meio enrugado e conforme ela vai enchendo, o músculo fica liso. Mas tem uma pequena parte aí na bexiga que não importa ela estando vazia ou ela estando cheia, o músculo é liso todo o tempo. Como é que é o nome dessa parte? Mastaleno. Não, tô lembrando, não. Tô lembrando. Eu também Não tô lembrando. tá aqui na cabeça, mas não tô conseguindo, não. Gente, é bem nessa partezinha aqui aonde fica o orifício do ureter. É o trígono da bexiga. Ah, Beleza? Faz como se fosse Érica, um eu tenho uma triângulozinho. dúvida. Pode fazer. Pergunta. Quanto assim ml que a bexiga suporta? Ô pergunta difícil essa. Assim, não dá, eu acredito, né, que não dá pra gente dar uma resposta concreta sobre isso, porque não é matemática. Os órgãos em si, Varia de eles, pessoa para pessoa. exatamente, eles variam de pessoa para pessoa. Às vezes uma pessoa, ela tem uma bexiga maior, então a capacidade de
de líquido que ela vai suportar é maior do que uma pessoa que tem a bexiga menor. A mesma coisa o estômago, né? Tem pessoas que o estômago é menor, então a capacidade de comida é Tem gente que tem um menorzinha. buraco negro. Oi. Érica, nessa questão aí que ele falou, que o Felipe falou, inclusive está na apostila, né? A capacidade que ela tem vai variando, como tu falou, de 700 a 800 ml. Isso, e todos os nossos órgãos, eles variam, tá, gente? É tanto que não importa, nós temos 2 adultos da mesma idade, do mesmo sexo. Às vezes, o mesmo órgão, eles são de tamanho diferente, né? É a anatomia de cada pessoa, então vai variar, não tem um número exato, Não é um né? padrão, né? Não é um padrão. Isso, exatamente. A mesma coisa do coração. Vocês já ouviram falar sobre o tamanho do coração? Como que mede o tamanho do coração? Já. Como que é? Aprendi que era do tamanho de uma mão fechada, né? Isso. O tamanho da mão de todo mundo é igual? Não. Pois é. Não. Então vai variar o tamanho de uma pessoa para outra, né? O pênis, ele também varia de uma pessoa para outra. Então a uretra, ela nunca vai ser do mesmo tamanho, né? Ela começa lá na bexiga e termina no orifício, né, de saída. Então tem gente que tem a uretra maior, tem gente que tem a uretra menor, né? Isso varia aí muito de pessoa para pessoa. Do mesmo jeito o útero, né? O útero feminino, ele não tem um tamanho específico, ele vai variar de mulher para mulher, né? Então, nunca a anatomia não é matemática, que 1 mais 1 sempre vai ser 2. Sempre vai ter as suas variações, tá? Eu não sei se foi com vocês, onde é que foi que eu vi. Eu vi no Instagram, que eu sigo o Conselho de Radiologia, e eles sempre ficam postando assim situações, né, diferentes, de exames que eles encontram e tal. E teve um caso que eu até compartilhei de um paciente que foi fazer os exames e ele tinha 3 rins, ou era 3 rins, né? Então, assim, são coisas que vão variar de uma pessoa para outra, né? E a gente não tem como medir ou calcular tamanhos e quantidades e capacidades específicas de cada órgão, tá? Voltando aqui, nessa parte a gente tem uma primeira imagem, né, por dentro do pênis. Então a gente tem aqui, ó, o corpo do pênis, o corpo esponjoso, né, e a parte que fica nas laterais, vamos dizer assim, o corpo cavernoso, tá? A raiz do pênis e no final a glande, né, que é o que fica essa parte exposta, que fica fora do corpo, tá? Coberta, né, por pele, pela camada de pele. Então, aqui nessa outra imagem a gente tem, né, uma representação do pênis flácido, né, onde a parte esponjosa, né, o corpo esponjoso e o corpo cavernoso, eles estão vazios, né? Quando ocorre a ereção, essas partes elas vão encher de sangue, né? A artéria também vai aumentar. O sangue é o que faz ele ficar ereto, né? E isso vai fazer com que a uretra fique comprimida, que eu estava falando para vocês. Se a gente tem uma parte, né, como eu falei, da mangueira para vocês. A mangueira está vazia, não tem água dentro dela, né? Então ela tem aí uma facilidade melhor, não tem nada comprimindo nem apertando. Então a facilidade da água sair é melhor. Mas aí a gente aperta a mangueira, né? A dificuldade para a água sair. Oi. Para ele ficar ereto, tem alguma coisa a ver com oxigênio também? Oxigênio e sangue tem tudo a ver, né? O sangue arterial, ele tem oxigênio, né? Então, toda a questão de sangue arterial, ou seja, que contém oxigênio, vai preencher esses corpos aqui no pênis. Então, tem a ver com oxigênio. Então os velhos vão perdendo sangue, é porque não levanta, né? Isso que eu tava pensando, Adriana, viu? Isso aí tem muito a ver com os hormônio que vai hormônios, né? Os hormônios sexuais. A testosterona.
Isso, gente. Isso aí é uma outra parte já. Não tem a ver com Solta uma caldo de piranha. oxigênio, não. Nada, professora, o homem levanta o negócio, é visual. O homem tudo é no visual. Se ele vê, Eu vou levanta. dizer que caldo de piranha é bom. As receitas Esse aparecendo negócio aí, aí. ó. Diz ele. Vamos lá, gente. Esse foi o aparelho reprodutor masculino. Agora a gente vai ver sobre o aparelho reprodutor feminino, tá? Lindo, Olha aí pra ver, olha ei, que lindo, olha como pra é ver bonito. como é Nossa. tão lindo, maravilhoso, olha, o da feminino, viu? É mais Tem nada a bonito. ver com o masculino. Nós Tô somos lindos contigo, em tudo. Sâmia, tô contigo. Nós somos lindos em tudo, né, Adriana? É, mano. Então vamos lá, pro mais bonito de todos. Então, o aparelho reprodutor feminino, ele é formado aí pelos órgãos, né? Os ovários, nós temos 2 ovários, um de cada lado. A tuba uterina, né? Ou a gente chama também de trompas de falópio, tá? O útero aqui no meio, a vagina, que é o canal, e a vulva. Isso mesmo. O que a gente consegue ver não é vagina, tá? A gente chama vagina. Vagina é o canal, é onde já tá chegando lá no útero, é dentro, tá? O que a gente consegue visualizar, né? O que a gente vai tomar banho lá e lava, é a vulva, tá? Então, lembrem-se disso daí. Os ovários, né? Nós temos os ovários, que é onde vai acontecer tudo. Nós temos a vulva, que é a parte mais externa do aparelho reprodutor feminino. Eu sei que a imagem é, né, feinha aí, mas a gente dá para entender. E a vagina, ela vai ser aí o canal por onde o espermatozoide passa e também é o canal por onde a criança vai sair ao nascer, né? É o canal por onde vai passar a menstruação, tá? Então aí a vagina é o canal, né, exclusivo aí do sistema reprodutor feminino. Então a gente tem a uretra, que é o canal da urina, e nós temos a vagina, que é esse canal exclusivo para esse sistema, tá? Eu vi, eu não sei, eu acho que foi na internet também, que estava passando, acho que era o Big Brother, e uma moça foi participar de um jogo lá, de uma prova de resistência, e colocou um OB na intenção de fazer xixi e o OB reter aí a urina. E ela acabou urinando nela mesma. Foi verdade, foi verdade. E aí ficou todo mundo assim abismado e foi a maior revolução para as mulheres entenderem o próprio corpo. Gente, o canal da urina não tem nada a ver com o canal onde vai passar a menstruação. Então, assim, a mulher utilizando o OB, né, o absorvente interno, ela pode tranquilamente urinar, porque não é nada a ver um canal com o outro, tá? São dois, vamos, assim, no modo mais popular de dizer, são dois buraquinhos diferentes, tá? Meninos que não conhecem, né, que essa questão é meio que um tabu, entendam, tá? São dois canais diferentes, tá? Então, a vagina é esse tubo muscular aí que vai fazer a comunicação do útero com o meio externo, né? Através da vagina é eliminada a menstruação, o espermatozoide vai passar por esse canal, né? Vai passar também por ele aí o feto durante o parto normal, né? Se o parto for normal, a criança passa pela vagina, mas aí nos casos de cesárea, né, o canal continua lá de boinhas, é cortado na barriga, tá? Então, nós temos aqui na imagem a vulva, é o que a gente consegue ver, tá? É a parte externa do nosso aparelho reprodutor feminino, tá? Aí nós temos o meato uretral, ou seja, por onde vai sair o xixi, né, a urina. E nós temos a entrada da vagina, tá? Que é por onde tudo ocorre aí no sistema reprodutor, tá? Os grandes lábios e os pequenos lábios, tá? O clitóris, que fica na região mais superior. Gente, vocês sabiam que o clitóris feminino é como se fosse um pênis atrofiado, vamos dizer assim? Já sabia.
Ui, ui, ui. Pois bem, é como se fosse um pênis atrofiado. Então, no clitóris, né, fica envolto aí por uma pele, tá? E tem como se fosse uma glande mesmo, igual a glande masculina, só que em tamanho atrofiado, pequenininho. É por isso que a questão do prazer sexual vem aí, né? Grande parte aí vem da questão do clitóris, que é estimulado, tá? Então, pode ser estimulado tanto no meio externo, pelo meio externo, quanto pelo meio interno, quando faz aí a fricção, vamos dizer assim, né, no clitóris pelo meio interno. Então, o clitóris, além de ser essa partezinha de fora, ele tem um canal maior por dentro, como se fosse o corpo do pênis, só que é interno, tá? A parte de cima, né, a gente chama de monte de Vênus ou monte pubiano. Como que eu posso dizer? A testa, gente. A testa, que o pessoal fica falando, chama de testa, é monte de Vênus ou monte pubiano, tá? Então lembrem-se sempre disso daí. É vulva, o que a gente enxerga é vulva, e vagina é o canal, tá? É o caminho até o útero, beleza? Vocês estão aí ainda, gente? Todo mundo. Ah, tá. Então tão caladinhos, são tão comportados hoje, vocês estão me surpreendendo. Os homens estão todos admirados com tanta beleza. Sei. É verdade. Hein? O que seria de nós sem vocês, né, as mulheres? Então, as tubas uterinas ou trompas de falópio, né? Antigamente a gente via muito falar aí de tubas uterinas, né? Mas nas literaturas mais atuais, né, são as trompas de falópio, tá? Aqui, ó, a gente estava vendo a imagem mais externa, né, do meio externo, e aqui é como se a gente tivesse entrado no corpo, tá? Aqui é o final da vagina e o colo uterino, tá? Que seria o iniciozinho, né, do útero, tá? Quando a gente vai fazer exames, lembram que tem a prevenção aí do câncer de colo de útero, né? Para ver a questão da inflamação dessa partezinha aqui, tá? Então, as trompas de Falópio são esses dois tubos, né? Que vão ficar aqui nas laterais do útero. Tem aproximadamente 10 centímetros de comprimento. E elas vão ficar próximas aí, né? Aos ovários dos dois lados, tá? Essas trompas, elas têm o final delas assim maiorzinhos, né? Que é onde elas vão recolher o óvulo, né? Ela aí vai conduzir o óvulo até o útero. Então, o óvulo ele não fica grudado na trompa de falópio, tá? É como se ficasse flutuando, vamos dizer assim. O óvulo fica aqui embaixo e essa partezinha aqui, como se fosse uma mãozinha da trompa de falópio, fica por cima, meio que flutuando, não é grudado, tá? E aí, quando ocorre o óvulo sai daqui e ele é fecundado, nesse caminho aqui da trompa de falópio, ele é fecundado nesse meio espaço aqui que ele está se deslocando e vem até o útero. E é aqui que ele fica, né? E o bebê, né, vai ser gerado, tá? É por isso que existem alguns casos de como é que fala? Eu acho que é gravidez tubária que chama, se eu não me engano. Que é quando esse óvulo ele não consegue terminar o caminho e chegar até o útero para o bebê se desenvolver, e ele começa a desenvolver aqui na trompa de falópio, né? E aí, como não tem espaço, não é o lugar adequado, né? Aí traz complicações para a mulher e aí ela acaba por, né, na grande maioria das vezes, perder uma das trompas, tá? E isso não impede que ela continue, né, com a capacidade de ter filhos, porque nós temos duas, né? Assim, a probabilidade diminui, né, mas não fica aí isento de ter filhos perdendo uma das trompas, tá?
Então, aí as tubas uterinas a gente chama também de trompas de falópio, né? Que são esses 2 tubos. Fica aí junto do ovário, né? E tem a função aí de conduzir o óvulo até o útero, que é essa partezinha do meio. Ok? Tudo bem? Hein, Érica? Tudo. Tudo bem, certo. Diga. Tá falando quem tá quietinho, a questão do que tem alguma vez, tem alguma coisa a ver a respeito do anticoncepcional aí nessa questão aí de atrapalhar o espermatozoide, como é O que eu posso... anticoncepcional, É, ele não vai permitir ele não vai permitir a fecundação do óvulo. Né? Eles são hormônios, ele não permite a fecundação do óvulo. Que no caso é preciso o espermatozoide se juntar com o óvulo, né? Isso, o espermatozoide ele E vai... o óvulo é da mulher e o espermatozoide é masculino, né? Exatamente, nós temos aqui os nossos ovários, né? E aí o espermatozoide vai percorrer esse caminho da vagina, passa pelo útero e vai aqui pelas trompas de falópio, buscando incansavelmente, né, os óvulos que vão ser produzidos pelo ovário. O óvulo ele sai aqui do ovário e vai caminhando pela trompa de falópio, tá? E o espermatozoide vem procurando a caça, a procura, e quando encontra o óvulo, ele vai fazer aí a fecundação. Essa fecundação ocorre aí na trompa de falópio, tá? Na tuba uterina. Aí o espermatozoide entrou no óvulo, fecundou. Esse óvulo continua o caminho dele aqui, eles vão um de encontro ao outro, tá? O óvulo fecundado continua o seu caminho pela trompa de falópio até chegar ao útero para dar continuidade ao desenvolvimento do feto. Então, no caso, o DIU ele é colocado aí próximo do útero, é? O DIU é colocado aqui em cima. O DIU Tá. impede a passagem do espermatozoide para ele encontrar o óvulo. Então, tá, entendi. Vamos lá. Obrigado. Por nada. Por isso que ele não é 100% eficaz, né, Érica? Eu já vi um caso de um bebê que nasceu com o DIU pregado nos cabelos da cabeça. Vocês já viram isso? Não, nunca vi. Eu vou pesquisar para vocês. Pregado com os cabelos na cabeça? O DIU estava grudado nos cabelinhos do bebê. Ele nasceu com o DIU lá. A mãe tinha DIU e mesmo assim engravidou. Caraca. Eu vou buscar essa reportagem. Me lembra quando terminar aqui para eu pesquisar, mandar para vocês. O Érico, o pessoal Então, diz também que tem um prazo, né, de ficar fazendo a manutenção do DIU. Será que foi por causa disso também? Não, ele não... Mas nenhum método é 100%. Isso, nenhum método é 100%. Ela só não foi muito sortuda, entendeu? Só isso, não é 100%. O que é 100% é tu não futricar, Felipe. Não, mas não, é usar o preservativo. 99,9, né? Nem ele, nem até o preservativo fura. Exatamente. Então, o que... Não mas só se for falso. Só se for aquele que é comprado, aquele que é dado aí na posto de saúde. Não, você acredita, você sabia que o do posto de saúde é o mais eficaz? O do posto de saúde, ele não tem aroma, ele não tem sabor, ele não passa por nenhum processo industrializado para ficar colorido, para ficar nada, né? Então, ele é o mais eficaz. Esses comprados, eles passam por processo de industrialização para ter aroma, para ter sabor, para ter cor, e isso vai diminuindo aí, né, a espessura do látex, né? E aí ele fica mais fino e mais fácil de romper. Então, o certo é sempre usar mais de um método contraceptivo, né? Utilizar aí a pílula junto com o preservativo, né? O DIU e o preservativo, sempre utilizar 2 aí. Para quem tem muito medo, utilizar 2 ou 3, o máximo que puder. Ou então o preservativo feminino, né? Também é estranho. É meio estranho mesmo. É bem difícil do pessoal usar aí, né, o feminino. Até porque o masculino é mais rápido, mais fácil de colocar. Vamos lá, dando continuidade. O útero. O útero vai ter a função aí de abrigar, né, de alojar aí
o embrião durante o desenvolvimento até o nascimento. Então, ele vai receber o óvulo, né? Aqui os ovários deram origem ao óvulo, ele saiu pela trompa de Falópio, foi fecundado e veio até o útero, né? Então, ele vai receber esse óvulo fecundado, ele vai se fixar no útero e aí vai se desenvolver aí, né? Até formar aí o feto, o bebê, até o nascimento, tá? O útero, ele é dividido aí em 3 porções. A gente tem o fundo do útero, o corpo do útero, né, e o colo do útero, tá? Então, a gente tem o fundo, o corpo, né, que é o meinho, e o colo do útero, que é o finalzinho dele, tá? Em formato meio que de uma pera, de um triângulo, vamos dizer assim, tá? E ele é composto aí por camadas também, do mesmo jeito que o coração, do mesmo jeito que o pulmão, tá? Nós temos aí a camada de endométrio, que é a mais externa, vamos dizer assim, né? O endométrio, no caso é a interna, perdão, que é a camada mais interna, é a mesma camada que vai sofrer aí a modificação do ciclo menstrual. O que é o ciclo menstrual? O útero, ele, durante todo o período, né, durante o mês, ele tá aí se preparando para receber aquele óvulo fecundado pelo espermatozoide. Só que aí não teve nenhum espermatozoide que fecundasse o óvulo. Então, ele vai se desfazer as paredes, né, do útero, vai aí desfazer para que ele seja, vamos dizer assim, limpo, e ele começa o ciclo novamente para receber o óvulo fecundado. Então, a mulher, ela é uma constante preparação para dar à luz, tá? Que é o mês todinho se preparando. Não fecundou, não tem um feto lá para se desenvolver, desfaz todo o trabalho, que é a menstruação. Por isso existe, né, as cólicas menstruais, né, que é aí a parede do útero, né, o endométrio aí se desfazendo, né, virando aquele sangue mesmo que sai na menstruação para dar aquela limpeza no útero e começar todo o preparo novamente, tá? Meninas que já viram aí a questão da menstruação, vem os coágulos de sangue, às vezes bem grande, né? As nossas cólicas ocorrem, né, por questão desses coágulos serem grandes até se descolarem, então a gente sente dores fortes. Uma ajuda, né, pra gente não sentir tantas cólicas menstruais é beber bastante água, né? A água ajuda aí a não coagular o sangue, tá? Quando estiver sentindo cólica menstrual, deixar a barriga, né, perto no pé da barriga, vamos dizer assim, que a gente fala popularmente, quentinho, compressa quente, não tomar banho gelado, né, não pisar no chão gelado, deixar sempre quentinho, que é para ajudar aí nesse processo do endométrio se desfazer, pra gente botar para fora toda essa sujeira, vamos dizer assim, né, onde se preparou e não teve fecundação, e aí voltar com o processo, tá? Vocês já sabiam dessas dicas, do que é? Eu não sabia não, eu até me preocupava um pouco em ver esses coágulos. Não, mas é normal, que é o endométrio se desfazendo, né, vira aqueles coágulos de sangue. Você bebendo bastante água durante o mês, a água auxilia a gente em tudo. Você bebendo bastante água, você evita, né, a calcificação lá nos rins, que a gente viu no sistema urinário, né? A gente evita que surjam as famosas pedrinhas nos rins, ajuda para que a nossa menstruação seja mais rápida. Vocês sabiam que beber bastante água, a menstruação dura menos dias? Diminui aí os dias de duração da menstruação, ajuda a diminuir as cólicas, né? Porque não fica aí tantos coágulos de sangue.
ajuda na pele, ajuda na questão de digestão, ajuda na questão do sistema digestório, né? Que aí não fica com as fezes ressecadas. Tudo isso a água vai auxiliar em todos os nossos sistemas, tá? Próxima camada, o miométrio, tá? Onde tá a setinha tá apontando aí para todas as partes, que é a camada média, tá? Ela é provida aí de fibras musculares lisas e constitui a maior parte da parede interna do nosso útero, tá? E a última camada, que é a mais externa, o perimétrio, né? Que é representada aí pelo peritônio, tá? Então, a gente tem a camada mais externa, perimétrio, que é a maior camada, né? Que é a média, fica no meio aí, que é o miométrio, e a camada mais interna, que é o endométrio. É a camada que vai se preparar para receber o óvulo fecundado. O óvulo gruda aqui na parede do útero e aí o feto vai se desenvolver. Quando isso não ocorre, o endométrio vai se desfazer e se preparar novamente. Um novo ciclo se inicia à espera de um óvulo fecundado, ok? Olha só, esse foi o nosso sistema reprodutor.